Tá bom, Juliana? Tá, então, pode começar, já estamos gravando. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Ferreira Vasques e eu vou apresentar a linha de pesquisa que eu pretendo desenvolver no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, caso aprovada no concurso para professora adjunta, né? O meu projeto se intitula, então, Uso de célula-tronco de plurimpotência induzida no estudo de doenças neurodegenerativas. Ao longo dessa apresentação, então, eu pretendo mostrar como eu acredito que eu possa, de alguma forma, né, contribuir para os 3 pilares sobre os quais se apoia a universidade pública: o ensino, a pesquisa e a extensão. Para isso, eu vou começar fazendo um breve resumo da minha trajetória acadêmica e científica para justificar o meu interesse e também a minha experiência nessa área das doenças neurodegenerativas. Então, em 2006, eu iniciei minha graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal Fluminense, localizada aqui no estado do Rio de Janeiro. E já no segundo período do curso, eu fiz a disciplina de Biofísica, que consiste basicamente nos princípios da neurociências, né? E me interessei muito por essa área. Então, fui em busca de um estágio nos laboratórios do Departamento de Neurobiologia da faculdade e iniciei a minha iniciação científica sob a supervisão da professora Adriana Melibeu, que é a chefe do Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento da UF. Lá, a gente estudou o metabolismo da proteína precursora do amiloide, a APP, que é uma proteína que está relacionada com a patologia da doença de Alzheimer. E esse foi o objeto da minha monografia, né, do meu trabalho de conclusão de curso. Ainda durante a graduação, eu fui monitora na disciplina de Biofísica, e essa foi a minha primeira experiência com a docência. Em 2010, eu me formei com laurea acadêmica, que é um título dado aos formandos que apresentam melhor coeficiente de rendimento ao longo do curso, e em seguida iniciei meu mestrado no programa de pós-graduação em neurociências da UF, que naquela época se chamava Programa de Pós-Graduação em Neuroimunologia, sob a orientação do professor Cláudio Alberto Cefati, que tem uma grande experiência na área da neuroplasticidade, e com orientação da professora Adriana Melibeu. Então, no mestrado, o nosso objetivo foi estudar a relação entre a APP e a plasticidade neural. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de atuar como tutora de biofísica, e a tutoria é um programa que é bem similar à monitoria, né, no aspecto docente, mas é realizado pelos alunos de pós-graduação, em vez dos alunos de graduação. Em 2012, eu concluí meu mestrado, defendi minha dissertação e, em seguida, iniciei o meu doutorado no mesmo programa de pós-graduação, agora, de novo, sob orientação plena da professora Adriana. Então, durante o doutorado, nosso objetivo foi aprofundar os estudos sobre a relação da APP e do seu processamento com a plasticidade neural. Em 2014, eu pude, de novo, atuar como tutora de biofísica, né, mantendo esse vínculo com a graduação e também com a experiência docente. Em 2015, eu me tornei mãe de uma menina chamada Ângela, que hoje está com 6 aninhos de idade. Em 2016, eu finalizei meu doutorado, defendi minha tese, e no ano seguinte, eu iniciei o meu pós-doutorado no Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, aqui da UFRJ, sob supervisão da professora Rosália Mendes Otero. A professora Rosália, ela é uma referência no estudo do desenvolvimento do sistema visual e também no uso da terapia celular em modelos de doenças neurológicas. Então, esse meu primeiro projeto, ele foi justamente focado em avaliar o efeito dessa terapia em animais submetidos à lesão do axônio do nervo óptico, que é um modelo pré-clínico de glaucoma. Mas eu rapidamente consegui me integrar também com as outras linhas de pesquisa do laboratório, né, como os projetos acerca de acidente vascular encefálico e os projetos sobre esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Em 2019, eu passei num processo seletivo para professora substituta de neurofisiologia no IBCCF, função essa que eu venho exercendo ao longo desses 2 últimos anos e que foi determinante para eu ter a certeza que a carreira acadêmica, a docência, é o caminho profissional que eu quero seguir. Eu adoro dar aulas, fiquei muito realizada, mas, além de muito prazerosa, né, obviamente essa experiência foi também um desafio muito grande, porque depois de só 6 meses aprendendo na prática, né, a dar aula,
veio a pandemia de Covid-19 e a gente teve que migrar para o ensino remoto, então veio o desafio de aprender essas novas metodologias didáticas, de conseguir manter o interesse dos alunos nessa forma de ensino, mas o resultado tem sido bem promissor, o retorno que eu recebo dos alunos sobre as aulas me deixa bem satisfeita. No final do ano passado, eu iniciei uma nova fase no meu pós-doutorado, né? Ainda sob supervisão da professora Rosália, mas agora com uma bolsa de pós-doutorado nota 10 da FAPERJ, que é a agência de fomento aqui do estado do Rio de Janeiro, e com um projeto focado no uso de células-tronco de pluripotência induzida para o estudo da esclerose lateral amiotrófica, né, a ELA. Essa linha de pesquisa sobre a ela é liderada pela professora Fernanda Guber, que é do Instituto de Ciências Biomédicas, e que trabalha há muitos anos em parceria com a professora Rosália. Então, dessa forma, né, desde a minha graduação, passando pela pós-graduação e agora pelo pós-doutorado, as doenças neurodegenerativas sempre foram meu principal interesse de estudo, né? Tanto o desenvolvimento dessas doenças quanto estratégias terapêuticas referentes a essas doenças. Então, por isso, o meu interesse, né, a minha vontade é, como professora, conseguir estabelecer a minha própria linha de pesquisa nesse campo. Então, para isso, a minha proposta de projeto a ser desenvolvida é a utilização das células-tronco de pluripotência induzida no estudo das doenças neurodegenerativas. Então, como todos nós sabemos, né, a população mundial, de forma geral, está passando por um processo de envelhecimento, que a gente consegue visualizar nesses dois gráficos aqui, né? Nessa primeira imagem, a gente vê o aumento da proporção de indivíduos idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, nos diferentes continentes e no mundo, de uma forma geral. A gente vê que esse aumento já vem acontecendo nos últimos anos e tende a se tornar ainda mais intenso nas próximas décadas. E aqui nessa outra imagem a gente vê a média etária da população brasileira. E a gente vê o mesmo fenômeno se repetindo, né? Com essa média de idade se aumentando nos últimos anos e tendendo a aumentar cada vez mais, o que reflete um envelhecimento progressivo da população. E junto com o aumento da expectativa de vida, né, vem também o aumento na incidência das doenças associadas ao envelhecimento, como as doenças neurodegenerativas. Então, nesses gráficos, a gente consegue ver como a incidência de doenças como Alzheimer, o Parkinson e a própria ELA é aumentada nos indivíduos idosos, nos indivíduos a partir dos 60 anos de idade. E outra coisa importante é que a gente já sabe que as doenças neurodegenerativas, elas compartilham importantes aspectos celulares e moleculares com a própria biologia do envelhecimento, como alterações na estabilidade genética, alterações epigenéticas, disfunção mitocondrial, dentre outras. Então, uma melhor compreensão desses mecanismos aqui é essencial para que a gente consiga desenvolver, né, elaborar terapias que sejam, de fato, modificadoras da progressão dessas doenças. Quando a gente fala em doenças neurodegenerativas, o que a gente tem até então são, basicamente, terapias sintomáticas, né? Nada que vá reverter ou nem, ao menos, atrasar a neurodegeneração em curso. Então, esse é o nosso objetivo atual, conseguir compreender melhor essas doenças para que a gente consiga modificar esse quadro. Então, dentre as doenças neurodegenerativas, eu vou dar um destaque para a doença de Alzheimer. Não só pela alta prevalência dessa doença, né, já que o Alzheimer é a forma mais comum de demência, representando cerca de 80% dos casos de demência no mundo, mas também pela agressividade dessa doença, né, e pela velocidade que o declínio cognitivo atinge esse paciente, impactando muito na qualidade de vida do indivíduo e também na qualidade de vida das pessoas que o cercam, né, dos seus cuidadores. Então, a gente consegue ver aqui nessas imagens que a doença de Alzheimer, ela provoca alterações importantes na anatomia do cérebro. Então, aqui o cérebro de um indivíduo com um quadro avançado de doença de Alzheimer, ele apresenta uma intensa atrofia da camada cortical, um alargamento dos ventrículos e também uma intensa atrofia do hipocampo, que é a estrutura cerebral responsável pela consolidação e manutenção da nossa memória episódica, né? Então, isso está muito relacionado com o quadro de perda de memória típico desses pacientes. E, além disso, a doença de Alzheimer ela é caracterizada pela presença de dois marcos histopatológicos muito importantes.
Um desses marcos é a presença dos emaranhados neurofibrilares, que são ilustrados aqui nessa imagem, que são formados por agregados da proteína tau hiperfosforilada. Então, aqui nesse esqueminha, a gente consegue ver que a tau ela é uma proteína associada aos microtúbulos, né, que é importante para a manutenção do citoesqueleto da célula neuronal. Mas quando essa proteína se torna hiperfosforilada, como ilustrado aqui, a gente tem uma desorganização do citoesqueleto, que atinge também os prolongamentos neuríticos dos neurônios, incluindo os dendritos e o axônio, o que vai levar a um quadro de disfunção sináptica que é bem característico dessa doença e que precede a degeneração neuronal. O outro marco da doença de Alzheimer é a presença das placas amiloides, né, ou placas senis, que são esses depósitos extracelulares proteicos, compostos basicamente pelo peptídeo beta-amiloide. O peptídeo beta-amiloide, né, ou a beta, ele é formado a partir do processamento da sua proteína precursora, que é a APP, que é aquela proteína que eu falei que trabalhei ao longo da minha pós-graduação. Então, resumidamente, né, a APP ela é uma glicoproteína que, uma vez inserida na membrana, pode ser clivada por duas vias proteolíticas antagônicas. Então, em condições fisiológicas, a maior parte da nossa APP é processada por essa via não amiloidogênica. E o principal produto solúvel gerado é essa APP-alfa, que está relacionada com neuroproteção, crescimento neurítico e sinaptogênese. Mas o envelhecimento, ele provoca um deslocamento, né, uma alteração no processamento da APP para essa via amiloidogênica, que culmina com a formação do peptídeo beta-amiloide. E isso é exacerbado na doença de Alzheimer. Esse peptídeo ele tem um efeito neurotóxico importante, né? Ele provoca a morte das células neuronais e ele tende a se agregar, formando dímeros, oligômeros, fibras, até enfim se depositar no meio extracelular na forma das placas senis. Então, ao longo da minha pós-graduação, do meu mestrado, do meu doutorado, eu investiguei qual a relação entre a plasticidade neural e a expressão e o processamento dessa proteína precursora do amiloide. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas eu queria destacar só os nossos principais achados nesse trabalho, né? E o que a gente viu de mais interessante foi que a indução de plasticidade, através da enucleação monocular, que é um paradigma clássico de indução de plasticidade do sistema visual, ela levou a um aumento na produção, no processamento não amiloidogênico da APP, que está ilustrado aqui nesses gráficos por um aumento no conteúdo de APP solúvel alfa no cérebro desses animais e também por um aumento na expressão da enzima responsável por esse processamento não amiloidogênico, que é a ADAM10. E, interessantemente, quando a gente bloqueou a atividade dessa enzima, além da gente inibir essa produção de APP solúvel alfa, que era o esperado, a gente conseguiu bloquear também totalmente a reorganização plástica que normalmente é induzida pela enucleação. Então, enfatizando aí essa via de mão dupla entre a APP, o processamento dessa proteína e a plasticidade neural. Nesse outro trabalho aqui que eu tive a oportunidade de colaborar durante o meu doutorado, nessa outra linha de pesquisa da professora Adriana, a gente viu que o tratamento com nicotina também tinha um efeito bem parecido no processamento da APP. A nicotina também era capaz de induzir um aumento no processamento não amiloidogênico dessa proteína, levando a um aumento nos níveis de APP solúvel alfa. Então, uma compreensão desses mecanismos que regulam a clivagem da APP, que favorecem uma via ou inibem a outra via, eles são muito importantes quando a gente pensa em estratégias que visem, né, corrigir esse desbalanço que acontece na doença de Alzheimer, onde a via amiloidogênica é favorecida. Nesse trabalho aqui, a gente contou com a colaboração do Dr. Pablo Trindade, que atualmente é professor adjunto do Instituto de Bioquímica Médica e da FRJ, e que tem trabalhado nos últimos anos com o papel dos astrócitos nas doenças neurológicas, e que é uma pessoa com quem eu tenho muito interesse de estabelecer novas colaborações no futuro próximo. Bom, grande parte do que a gente sabe hoje em dia acerca da patologia da doença de Alzheimer se deve aos estudos realizados em modelos animais, principalmente em roedores, né, em ratos e em camundongos transgênicos. Esses animais eles apresentam alterações genéticas que são similares às alterações que indivíduos com a forma familiar da doença de Alzheimer também apresentam. Esses indivíduos que têm esse Alzheimer genético, eles geralmente apresentam uma forma precoce da doença, ainda na meia-idade.
Só que esses modelos animais, eles também têm algumas limitações importantes. Então, grande parte dessas linhagens, apesar de fato, desenvolver o depósito de amiloide, né, desenvolver as placas senis, grande parte desses animais é que eles não apresentam outros marcos importantes da doença de Alzheimer, como, por exemplo, a formação dos emaranhados neurofibrilares e a neuroinflamação, que é uma característica bem marcante dessa doença também. Então, imagina-se que seja por isso, por essas diferenças, que grande parte das terapias testadas nesses modelos pré-clínicos e que apresentam efeitos promissores nesses animais, acabem falhando quando atingem os testes clínicos, acabam não tendo um efeito tão positivo quanto esperado. Então, nesse sentido, o estabelecimento de novos modelos, incluindo os modelos in vitro, é essencial para que a gente consiga ter uma visão mais ampla dessa patologia. Para a gente ter uma compreensão melhor da doença, a gente precisa agregar os diferentes modelos que a gente tem disponíveis, modelos animais e modelos in vitro. E aí, nesse sentido, as células tronco de pluripotência induzida, o desenvolvimento dessa tecnologia, que aconteceu em 2006, causou uma verdadeira revolução no campo de estudo das células-tronco. Então, nesse ano, o grupo desse pesquisador japonês, o Shinya Yamanaka, né, eles demonstraram que era possível converter uma célula adulta, uma célula plenamente diferenciada, em uma célula pluripotente, ou seja, uma célula similar a uma célula embrionária. Isso era feito através da indução da reexpressão de 4 fatores que normalmente são expressos durante o desenvolvimento embrionário, né? Fatores hoje que são conhecidos como fatores de Yamanaka. Então, a reexpressão desses fatores induzia a pluripotência nessas células, que foram então batizadas de células-tronco de pluripotência induzida, que a gente chama de IPS ou iPS. Então, hoje em dia, a gente consegue pegar uma célula adulta de um paciente, como uma célula da pele, uma célula do sangue, e transformar essa célula numa célula pluripotente induzida. E a partir dessa célula pluripotente, a gente consegue diferenciar em qualquer célula que a gente tem interesse em estudar. No meu caso, por exemplo, os neurônios e os astrócitos. E aí a gente tem um modelo in vitro da patologia específica desse paciente aqui. É um avanço muito importante porque a gente chama de medicina personalizada. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar, né, junto com a professora Fernanda e com a professora Rosália, de um projeto que tinha exatamente como objetivo gerar linhagens de células de pluripotência induzida a partir do sangue de pacientes brasileiros com esclerose lateral amiotrófica. Isso era interessante porque grande parte desses pacientes, eles apresentam uma mutação que é super comum aqui no Brasil, mas que é muito rara no restante do mundo. Então, utilizando essas células, a gente consegue gerar um modelo in vitro dessa doença que ele é bem representativo da nossa população. Nesse trabalho de revisão aqui, a gente discutiu exatamente quais os principais achados, né, quais as principais variações fenotípicas que já foram descritas em células neurais diferenciadas a partir de IPS de pacientes com ela ao redor do mundo. E o meu projeto atual de pós-doutorado, né, tem como objetivo justamente buscar essas alterações agora nas células neurais diferenciadas a partir dessas IPS que a gente derivou nos últimos anos. E o uso das IPS também é uma ferramenta muito importante que tem sido bastante utilizada na modelagem da doença de Alzheimer. Então, já foram geradas diversas linhagens de IPS de pacientes com essa doença, e essas IPS já foram diferenciadas em vários tipos celulares de interesse, né? Incluindo neurônios, astrócitos, células da microglia, oligodendrócitos e por aí vai. E nessas células já foram achadas alterações fenotípicas importantes, né, validando o uso dessas células como modelo de estudo do Alzheimer. Mas existe uma outra estratégia de gerar células de pluripotência induzida com essa característica do Alzheimer, que é através dos pacientes com síndrome de Down. Os pacientes com síndrome de Down, eles apresentam invariavelmente, né, um quadro de Alzheimer bem precoce, assim, por volta dos 40 anos de idade. E por que isso acontece? Esses indivíduos, eles apresentam a trissomia do cromossomo 21. E é nesse cromossomo que está localizado o gene codificante da APP. Então, eles acabam tendo uma maior expressão dessa proteína e, consequentemente, um maior processamento dessa proteína, gerando uma maior produção do peptídeo beta-amiloide.
Nesse gráfico, a gente consegue acompanhar aqui a cronologia da neurodegeneração que acomete esses pacientes. Então, por volta dos 20 anos, esses indivíduos já começam a apresentar uma produção anormal do peptídeo beta-amiloide. Por volta de 30 anos, já dá para detectar uma alteração no metabolismo da tau, e por volta dessa mesma idade, já é possível perceber, através de exames de imagem, né, alterações anatômicas também, como aqui no hipocampo do indivíduo de um indivíduo com síndrome de Down, que a gente consegue ver que já tem um certo grau de atrofia. E nessa outra imagem aqui, né, nessa imagem patológica, né, numa tecido pós-mortem, a gente consegue ver que um indivíduo com 46 anos apenas, ele já tinha um intenso quadro de deposição de placas amiloides, indicando uma neurodegeneração bem agressiva, o estágio realmente final da doença. Então, já foi mostrado, né, na literatura que as IPS derivadas de pacientes com síndrome de Down, elas são, de fato, capazes de gerar células neurais que vão reproduzir a patologia dessa doença. Nesse trabalho aqui, eles utilizaram IPS que foram derivadas a partir de células do líquido amniótico de bebês com síndrome de Down, e os neurônios que eles diferenciaram a partir dessas células, eles apresentam altos níveis de peptídeo beta-amiloide 42, que é a forma mais neurotóxica desse peptídeo. Então, validando, né, o uso dessas células como modelo da doença. Então, a minha proposta é exatamente adaptar esse modelo, né, para implementar esse modelo in vitro da doença de Alzheimer. A minha ideia é variar o tipo de célula utilizada para gerar essas IPS. Aqui, por exemplo, são células do líquido amniótico, né? Mas a minha ideia é não usar nem essas células, nem as células da pele ou do sangue, que são as mais comuns utilizadas no processo de reprogramação, né? Mas eu planejo usar células que a gente consegue coletar da urina, células epiteliais que a gente consegue isolar da urina desses doadores. Então, a gente pode, por exemplo, coletar a urina de crianças com síndrome de Down de uma forma nem um pouco invasiva ou agressiva ou traumática e gerar essas células. Uma vez geradas essas linhagens, a gente diferencia nas nossas células neurais de interesse e tem um modelo in vitro da doença. Uma vez esse modelo estando estabelecido, além de procurar essas alterações fenotípicas, né, esses mecanismos patológicos, a ideia é utilizar essas células diferenciadas também como uma plataforma para teste de novas terapias, novas abordagens terapêuticas sobre a doença de Alzheimer. E nesse cenário se destacam as células tronco mesenquimais, que são células tronco adultas de origem mesodérmica, né, que podem ser isoladas a partir de diferentes tecidos, como medula óssea e cordão umbilical, e que tem um importante efeito neuroprotetor. Quando a gente pensa em terapia com células mesenquimais para doenças neurológicas, a gente não pensa numa terapia de substituição celular, porque essas células aqui não vão gerar novos neurônios, não vão se diferenciar em neurônios. Mas essas células, elas são capazes de secretar moléculas que vão criar um ambiente mais neuroprotetor para aquele neurônio que está lá em sofrimento e facilitar a sobrevivência desse neurônio. Então, as mesenquimais já foram relacionadas com diminuição da inflamação, diminuição da apoptose e secreção de fatores tróficos, que são importantes para a sobrevivência das células neuronais. Então, esse tipo de terapia se baseia na ideia que, uma vez plantadas as células mesenquimais, elas vão se integrar com as estruturas cerebrais sem se diferenciar, vão modular o ambiente inflamatório ali naquela região, né, favorecendo um quadro mais anti-inflamatório, e vão liberar moléculas que vão favorecer a neuroproteção e a neuroregeneração. Ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos que já mostraram esse efeito benéfico das células mesenquimais em diferentes modelos de lesão do sistema nervoso, como aqui a lesão de nervo óptico, né, que eu já mencionei que é um modelo pré-clínico de glaucoma, e nesse outro trabalho, um modelo de acidente vascular encefálico. Nesse trabalho aqui, a gente teve a colaboração do professor Paulo Henrique Rosado de Castro, que também é aí do Instituto de Ciências Biomédicas, e com quem eu também tenho interesse de ter novas colaborações. Então, a gente já sabe também que grande parte dessas moléculas protetoras liberadas pelas mesenquimais, elas se encontram dentro de vesículas extracelulares. Então, o uso dessas vesículas também é uma abordagem terapêutica interessante. A gente consegue usar só as vesículas extraídas dessas células, sem precisar transplantar a célula em si para o tecido.
O grupo da professora Rosália já mostrou, em parceria com o grupo do professor Sérgio Ferreira e da UFRJ, né, que também é uma referência no estudo de Alzheimer no Brasil, já mostrou que essas microvesículas de células mesenquimais são, de fato, capazes de proteger neurônios de ratos do dano sináptico induzido pelo peptídeo beta-amiloide. Isso tudo em modelos in vitro. Então, a minha proposta, né, de linha de pesquisa é essa: gerar linhagens de células-tronco de pluripotência induzida a partir de indivíduos com síndrome de Down, diferenciar essas IPS em células neuronais e, nessas células diferenciadas, buscar alterações fenotípicas que sejam características da doença. Além disso, eu pretendo investigar também o potencial terapêutico das células mesenquimais e das vesículas extraídas dessas células na reversão desses fenótipos. Bom, então, falando agora um pouquinho do ensino, né? Como eu mencionei lá no início, a minha experiência didática se iniciou ainda na graduação, durante a monitoria, depois eu tive a experiência da tutoria e agora a experiência como professora da UFRJ, né? Substituta. Durante esses anos como professora, eu tive a oportunidade de captar diversos alunos que assistiam minhas aulas, né, para realizar a iniciação científica lá no laboratório, que me deixou muito orgulhosa. Sempre muito bom quando um aluno assiste a aula e vai te procurar falando que gostou muito daquele tema e que quer conhecer mais essa área. E, além disso, eu atualmente oriento 2 alunas de doutorado dos programas de pós-graduação do Instituto de Biofísica. A Carolina Pinhão, que trabalha com terapia celular em um modelo de acidente vascular encefálico, e a Luísa Ormonde, que trabalha com cocultura de células mesenquimais com explantes de retina. Então, como professor, o meu objetivo, obviamente, é seguir, né, nesse papel de orientação, orientando alunos de graduação e, posteriormente, alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, e participando, né, auxiliando na jornada científica dessas pessoas. Para isso, eu tenho como objetivo, né, como interesse, obviamente, me associar, assim que possível, a uma das pós-graduações do Instituto de Ciências Biomédicas e acredito que eu possa também contribuir nesse, como, por exemplo, uma matéria focada nos modelos de estudo para as doenças neurodegenerativas. Bom, para terminar, eu vou falar um pouco da minha experiência e do meu interesse nas atividades de extensão. Eu tive a oportunidade de participar de algumas edições da Olimpíada Brasileira de Neurociências, que é um evento que é voltado para alunos do ensino médio, né, que tem como objetivo despertar nesses estudantes o interesse pelas neurociências. Então, é um evento muito legal, muito interessante você conseguir despertar essa curiosidade, ver os alunos estudando temas super profundos e indo super bem nas Olimpíadas. Então, é um projeto que eu tenho muito interesse em continuar. Hoje em dia, a professora Adriana Melibeu, que foi a minha orientadora no doutorado, ela é a presidente do Comitê Olímpico aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu tenho muita vontade de seguir com ela nesse projeto. Outra experiência que eu acho muito gratificante, que eu já tive oportunidade algumas vezes, é de palestrar em escolas, né? Escolas tanto de nível médio quanto de ensino fundamental, levando um pouco do trabalho que eu desenvolvo aqui dentro da universidade, claro, numa linguagem mais simples, mais acessível para as crianças, né? E também já tive a oportunidade de participar de visitas guiadas aqui nos laboratórios da UFRJ, né? E é sempre uma experiência muito legal explicar para essas crianças o que é a ciência, o que faz um cientista, qual é a importância do nosso trabalho e ver o interesse deles aumentando sobre esse assunto. Então, também é uma coisa que, com certeza, eu pretendo continuar. E, por fim, outro aspecto da extensão que é muito importante é a divulgação científica, né? Ainda mais no nosso contexto atual de negacionismo científico extremo, é cada vez mais importante a gente levar a ciência para fora da universidade, né? De uma forma compreensível, de uma forma clara, mas a gente explicar para quem está lá fora o que é feito aqui e qual é a importância disso.
Então, nesse sentido, recentemente a gente aplicou para um projeto do Ministério da Saúde sobre terapias avançadas, de projeto esse que foi aprovado, e a gente se comprometeu nesse projeto a destinar parte da verba para a divulgação científica. Então, a gente pretende produzir vídeos científicos e divulgar esses vídeos, tanto nas redes sociais quanto num site do próprio projeto que a gente vai desenvolver para essa divulgação e também para divulgar os resultados do projeto, né? Prestar contas à sociedade do que a gente tem feito, dos resultados que a gente tem obtido. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada a vocês pela atenção. Certo, obrigado, Juliana, pela sua apresentação. Agora vamos dar prosseguimento. Se puder interromper esse compartilhamento da tela. Aí, obrigado. Então, acho que a gente pode dar continuidade aqui. Vamos começar a arguição, então, pela professora Ilka Boim, por favor. Professora Ilka. Bom dia, Juliana. Boa tarde, né? Juntando aqui, né, a sua apresentação com o seu memorial que você apresentou, você deu entrada no memorial, depois você apresentou um plano de trabalho, né, que você pretende desenvolver com alguns projetos dentro da área da atuação que você vai, desse programa de pesquisa que você vai fazer parte, sendo aprovada no concurso sobre anatomia e envelhecimento, né? E com isso você apresenta como desenvolvimento a sua linha de pesquisa, que é trabalhar com células-troncos e doenças neurodegenerativas, né? Você tem o seu doutorado em 2016, publicou 12 artigos, está orientando 2 doutorados, já tem uma patente e 2 pós-doc feito, um que está em andamento, e começou em 2020, não sei como você consegue fazer isso durante a pesquisa e durante a pandemia, mas você conseguiu algumas publicações em 2020, 2021, provavelmente fruto de um trabalho anterior e um registro de software, né? Só a única coisa que eu não tenho, na verdade, é patente. É que você tem um registro de software que é uma patente técnica. É porque ele não é registrado oficialmente, né? Então, só para deixar claro, né? Mas então, você precisa deixar lá no seu currículo que não está registrado oficialmente, tá? Para não causar confusão. E dentro disso, você apresenta, dentro do seu memorial, né, o que você vai trabalhar. O que me chamou a atenção, assim, primeiro, eu trabalho também com célula mesenquimal, né, e a gente faz desenferiação celular a partir da célula adiposa. Por que você não pensou em usar a célula adiposa? Porque é do próprio indivíduo, pode ser injetada nele mesmo, começar também uma linha de pesquisa dentro disso. Porque com o uso das IPS, né, a gente também não teria esse problema de rejeição, também seriam células do próprio indivíduo, né? E a gente tem essa vantagem do modelo de representação da doença, né? De investigar essas características fenotípicas. Então, isso já está bem mostrado nas IPS, né? Por exemplo, tanto para ela quanto para o Alzheimer. Tem esses trabalhos de desdiferenciação também, é uma outra estratégia, né? Mas a gente acabou enveredando, né? Durante o meu pós-doutorado e com a minha experiência que eu pretendo no futuro, seguir nessa linha das IPS, né? Que tem a possibilidade do modelo, a possibilidade de teste de terapia e para algumas doenças também a possibilidade de diferenciação para uma terapia de substituição celular, que a gente não chegou a entrar nesse mérito, mas no caso do Parkinson, por exemplo, é uma possibilidade bem mais real, né? Que já está sendo colocada em prática. Era a minha próxima pergunta, né? Então, você já respondeu que era por que não associar também o estudo com Parkinson, entendeu? Sim, que é importante para alguns estudos já são feitos, né, com mesenquimal cells, e mostraram até alguns resultados, mas eles não duram muito tempo, acabam indo para neurofibrose, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou, primeiro, eu queria, antes de perguntar, mas só para eu não esquecer, da reversão dos fenótipos quando você trabalha com Down. Eu achei isso muito interessante, tá? E a outra coisa a gente tem a Rede Nacional de Terapia Celular, já que você trabalha com célula-tronco, você tem vários trabalhos publicados nos últimos 5 anos, eu acho que é interessante. Provavelmente a sua professora, Rosária, né? Ela deve já fazer parte, então é interessante colocar lá você também. Porque o que eu quero que você me responda é sobre essa reversão dos fenótipos Down e como você vai usar isso, que é o seu mote para estudar no seu plano de trabalho, você estudar essas atividades de neuroplasticidade, terapia, empregando terapia celular na doença degenerativa, no envelhecimento, na cadeira que você está pleiteando. Então, o que a gente já foi mostrado na literatura sobre essas células
obtidas a partir dos pacientes com Down é que você tem a presença dessas alterações fenotípicas que são características da doença de Alzheimer. Então, o meu objetivo eu conseguindo estabelecer esse modelo com essas características, mostrando que essas células têm um grande acúmulo, uma produção de beta, que formam os emaranhados neurofibrilares, o que já foi mostrado na literatura, né? Através de diferentes protocolos de diferenciação que a gente teria que adaptar para a nossa realidade. O que eu quero ver é se com as nossas estratégias terapêuticas disponíveis a gente consegue reverter esses fenótipos. Então, se eu tratar essas células com as vesículas de mesenquimais ou fizer uma cocultura com as mesenquimais, eu vou reverter todos esses fenótipos. E a ideia desse modelo é interessante porque o que tem sido descrito é que, por exemplo, essas células apresentam vários desses fenótipos da doença. Então, diferente do modelo animal, né, que eu falei que tem aquela limitação, gera placa, mas não gera emaranhado, tem uma perda sináptica muito localizada, uma falha cognitiva bem mais discreta, a gente espera ter um modelo que represente mais de um desses marcos patológicos, e se a gente conseguir ver uma reversão de vários deles, a gente sabe que a gente tem uma terapia promissora. Em relação ao envelhecimento, né, apesar de a gente estar utilizando uma célula obtida, por exemplo, de um paciente jovem como uma criança, e modelando, né, inicialmente uma síndrome do desenvolvimento, que é a síndrome de Down, essa mesma célula pode ser usada para modelar uma doença do envelhecimento, que é a doença de Alzheimer. E o que é bem interessante é que já foi descrito, né, uma das limitações do estudo do uso das IPS para modelar doenças neurodegenerativas, né, é que muitas vezes esses fenótipos, eles demoram a se manifestar in vitro. Justamente que você está trabalhando com uma célula jovem, né, uma célula recém-diferenciada, como essa doença geralmente se inicia lá na terceira idade, aquela célula não apresenta isso. Então, no caso da ELA, por exemplo, a gente tem que estressar aquela célula para que ela apresente algum fenótipo. Mas essas IPS dos indivíduos com síndrome de Down, isso não acontece. Elas já apresentam essas alterações espontaneamente e em etapas bem iniciais da cultura. Então, elas espontaneamente, né, naturalmente, são um modelo da doença. A gente não precisa induzir aquilo que a gente, né, mal ou bem, poderia estar alterando um pouco desse processo patológico. Isso já acontece espontaneamente e acontece relativamente rápido. Então, a gente acaba tendo ali, num tempo curto, um modelo representativo de uma doença do envelhecimento. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora. Obrigado, professora Ilka. Então, vamos dar continuidade aqui à arguição. Vamos seguindo pelo professor Leonardo Reis, por favor. Leonardo. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Juliana. O tempo exíguo, vou ser objetivo, seria que você considerasse quais serão suas estratégias para que você assuma um protagonismo nas suas publicações de autor sênior e autor principal, primeiro autor, ou autora, né? Uma vez que, ainda que você tenha mantido as publicações, isso é algo a ser considerado, né, a ser reconhecido nesses últimos anos, veja que as suas melhores publicações você tem papel de colaboração, e uma ou outra de menores publicações ou menos publicações que você tem protagonismo maior. Então, qual seria a sua estratégia para assumir, se isso for importante para você, um protagonismo como primeira ou sênior autor nas suas produções? Bom, obrigada pela pergunta, né? Realmente, nos últimos anos eu acabei participando de muitas colaborações, né? Alguns desses trabalhos com a primeira autoria compartilhada, mas, de fato, grande parte eu não fui a autora principal, né? E eu sei que, obviamente, é importante a gente ter a nossa linha de pesquisa, o nosso projeto, e esse é o meu foco como futura professora. Eu também sei que, para um professor de início de carreira, imagino eu, né, seja difícil você se estabelecer no primeiro momento, né? Você tem que conseguir seu espaço, conseguir a sua verba, conseguir montar a sua estrutura. Então, imagino que isso não aconteça da noite para o dia, né? Então, você precisa estabelecer uma rede de colaborações para conseguir desenvolver o seu projeto, mas a ideia é que eu consiga estabelecer essas colaborações, mas para desenvolver a minha ideia. A ideia que é o meu projeto para que eu seja a autora principal, utilizando estruturas de colaboradores, como, por exemplo, a professora Rosália, a professora Fernanda, os materiais, mas que eu seja responsável por liderar essa linha de pesquisa.
Excelente, era isso. Acho que da minha parte estou satisfeito. Obrigada, professor. Certo, professor Leonardo. Então vamos seguir com o professor Jackson, por favor. Vamos passar para o professor Paulo Évora. Pode ser, Paulo? Professor Paulo? Pode, sim. Está ouvindo? Obrigado. Sim. Juliana, eu vi um detalhe muito interessante da sua apresentação, a preocupação com a parte social. As aulas de informação, isso é muito importante no professor, porque o professor, o cientista, ele esquece esse lado humano. Esse é um lado muito positivo que eu vi na tua apresentação. Obrigada. A minha ideia é o seguinte, né? É meio confuso para a banca, né? O que é administração, o que é memorial. Então, o que você achou que nessa tua apresentação, qual foi o critério que você usou para usar essa apresentação de hoje como uma organização, um projeto? Qual é a tua experiência como administradora? E se você quiser, eu já fiz essa pergunta, se você ganhar $1 milhão, o que você faz na pesquisa? Bom, então, respondendo por parte, né, sobre a organização da apresentação, eu entendi que o foco seria o projeto a ser desenvolvido, né, não uma apresentação do memorial em si. Mas eu tentei focar no projeto, mas quis pincelar algumas coisas da minha história para me contextualizar com esse projeto, né, explicar por que eu gostaria de fazer isso e qual a minha base, né, para afirmar que eu seria capaz de tocar essa linha de pesquisa. Então, achei importante pontuar algumas coisas da minha formação, não tudo, como eu faria num memorial tradicional, né, que eu escorreria com mais detalhes sobre esses aspectos. Então, optei por esse caminho, não sei... Estou falando isso como professor de pós-graduação e tal, que até hoje... nas qualificações eu fico preocupado. Vocês é o meu memorial. Aí o departamento, olha, se apresenta até materiais e métodos de qualificação, não dá resultado. Então, não há uma definição das próprias instituições que dirige alguém para esse detalhe. Faça um projeto. Então, eu vou trabalhar com Alzheimer, vou ter que arranjar isso, vou ter que ir atrás disso, vou ter que ir atrás disso. Não tem. Então, eu faço essa pergunta para você, como eu fiz com os outros canais, para a minha orientação, que eu tenho dúvida disso aí. O que é qualificação, o que é... Memorial já é mais histórico, né? Mas o que é o plano de pesquisa, o que você faz num plano de pesquisa. Então, o que eu estou aproveitando essa banca para mim aprender um pouco também. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Eu confesso que eu também não tinha exatamente a certeza do que abordar, né? Assim, se eu focaria só no projeto, por isso que eu achei melhor a maior parte ser dedicada ao projeto, mas também, né, enfatizar um pouco da minha formação e esses outros aspectos, uma extensão e o ensino que, a meu ver, né, tudo isso junto forma a linha de pesquisa de um professor, não só a linha de pesquisa científica. Então, por isso, eu optei por esse caminho. Em relação à questão administrativa, né, que o senhor perguntou, eu até mencionei no meu memorial, né, que eu tive, no pós-doc, né, a oportunidade de começar a gerir meu financiamento próprio, mas que veio junto com a Bolsa, mas que era uma coisa de R$1.000 por mês. Então, assim, para 1 milhão tem uma distância muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande gerir um volume tão grande de dinheiro, né? Mas é uma coisa que faz parte da vida de um professor, provavelmente de um professor já num estágio um pouquinho mais avançado da carreira, né? Com certeza, mas cuidar dessa verba, ainda que pequena, foi muito importante para eu ter essa consciência, ter essa responsabilidade de gasto, saber aonde gastar e onde não gastar. E geralmente quando a gente tem pouco, né, a gente gasta aquilo ainda com mais cuidado e com mais parcimônia. Mas também, ao longo dos últimos anos, eu auxilio a professora Rosália na gestão do laboratório, né? Então, eu participo ativamente das compras, das solicitações de cotação, de mensurar o que é relevante ou não, o que é viável para a nossa realidade ou não, o que a gente pode adaptar para uma situação, né, para uma opção mais barata, digamos assim, ou o que é mais importante que a gente realmente invista, um aparelho que é muito interessante. Então, esses últimos anos eu tenho tentado aprender a ter essa visão, né, de gerenciamento de um laboratório, que acaba sendo uma das grandes funções do professor, né, do pesquisador. Não só se dedicar à ciência, mas toda essa parte administrativa, esse gerenciamento é muito importante. E você saber
cuidar dessa sua verba para conseguir manter o seu laboratório, os seus alunos, manter tudo funcionando, ainda mais, né, nessa situação atual que a gente sabe que o financiamento está reduzido, que as opções são cada vez menores, então a gente tem que saber realmente gastar bem o que a gente tem, da forma com que aquilo vá produzir os melhores resultados e conseguir manter o laboratório e as linhas de pesquisa funcionando. Isso é importante, porque as nossas agências de fomento são burocráticas pra caramba. Eu já precisei botar a mão no meu bolso para devolver 60 mil reais para o CNPq, porque troquei uma linha na hora da apresentação da conta. E não aceitaram o justificativo. Então, isso é importante. A última pergunta é o seguinte: você tem alguma pretensão de pós-doc, onde fala bem inglês, fala bem francês? Francês não, Inglês, falo bem, né? Acredito eu, mas acho que falo bem sim, tenho experiência com a língua. Acabei não fazendo até então um pós-doc fora, mas por questões pessoais, né? Uma filha pequena, um marido trabalhando, mas é um plano que eu tenho. Agora minha filha, como eu falei, já está um pouquinho maior, já está alfabetizada. Com essa pandemia também a gente viu, né, a realidade do home office, né, acontecendo. Então, meu marido já, hoje em dia, teria a possibilidade de ir comigo para algum outro lugar, né, para um outro país. Então, é uma coisa que eu tenho vontade. Não senti ainda o momento ideal até então, né, mas acho que num futuro próximo é uma coisa que poderia, eu espero que se concretize, seja como um pós-doc ou seja como uma professora visitante, mas é uma experiência que com certeza eu almejo sim. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Minha única palavra, minha última palavra. Parabéns, um bom concurso. Uma boa apresentação, estou satisfeito. Obrigada, professor. Obrigado, professor Paulo. Agora vamos passar, então, a palavra ao professor Jackson Bittencourt. Por favor, professor Jackson. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Foi um prazer ouvi-la. Você foi muito bem na apresentação do seu projeto /memorial. Eu tenho uma colocação só. Você está fazendo um concurso para um programa de morfologia que eu sei que se encaixa e que está dentro da morfologia, anatomia e a biologia celular. Mas, pelo que eu entendi, você deveria ou deverá estar mais dedicada ao ensino da anatomia. A sua identificação, o seu campo de pesquisa, a sua área, você tem estado na neurofisiologia celular e neuropatologia, principalmente. Como você vê tendo que enfrentar aí alunos dando aula de anatomia? Como você vê isso, Juliana? Então, com certeza é um desafio. Realmente não é a minha área, né, de formação, digamos assim, ou a área que eu tenho mais experiência, mas é um desafio que eu estaria disposta a encarar. Obviamente, o começo a adaptação, né, tem que ter um preparo maior, tem que ter um estudo, um foco, para se aprofundar nessa área da anatomia, mas acredito que eu estaria preparada com o meu conhecimento e também disposta a aprender mais. Acho que eu teria essa capacidade de conseguir dar conta de uma aula de anatomia, sim. Mas eu admito e confesso que não é a minha área, né, inicial, mas é uma área afim, é uma área que eu ainda tenho um carinho e um conhecimento, e acho que me sairia bem. Acredito que sim, pelo menos. Era só isso, estou satisfeito. Obrigado. Obrigada, parabéns, professor. Boa sorte no concurso. Obrigada. Certo. Juliana, obrigado, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Muito clara, muito interessante. Só queria, para finalizar, você já respondeu uma série de perguntas relevantes, só gostaria de saber se seu projeto é muito baseado em estudo in vitro, né? Então, com células, você dá uma prioridade a esse IPS, né? De urina, né? Da urina, né? Você vê alguma limitação nesses estudos in vitro, considerando hoje em dia que tanta importância se dá, principalmente as doenças com as quais você tem trabalhado, de interesse no seu laboratório, limitações do ponto de vista de
fatores externos, né? Quer dizer, como é que você consegue abranger tantos fatores ambientais que têm sido revelados ultimamente, até mesmo provenientes da sinalização da microbiota, né? Do Sim, eixo sim. intestino, sistema nervoso. Como é que você contorna isso tudo com um modelo celular? Não, essa realmente é uma pergunta muito interessante, né? Isso é uma área que também me interessa muito. Esse componente sistêmico eu acho que é muito importante. A gente também tem assim, prestado muita atenção nesses trabalhos que têm saído sobre a influência da microbiota, né? Isso é uma área que também me interessa muito, é uma coisa que eu também teria muito interesse em seguir. Eu conheço uma professora da UF que o foco é exatamente esse, né? Ela trabalha com alterações no sistema gastrointestinal, no sistema nervoso entérico, de animais com Parkinson, e é uma linha de pesquisa que eu acho sensacional também. Adoraria ter uma oportunidade de colaborar com ela em algum momento, a professora Ana Lúcia. Mas, pensando no Alzheimer, né, eu trouxe essa proposta de modelo in vitro, porque eu acho que seria uma linha de pesquisa boa para começar, até por ter toda a maquinaria pronta para isso, né, a estrutura pronta para isso, mas eu concordo que também tem limitações importantes. Para a gente ter uma visão mais ampla da doença, o ideal é a gente conseguir ter diferentes modelos daquilo, a gente conseguir combinar o in vitro com o in vivo. E aí, se a gente observar a mesma reversão de fenótipos, por exemplo, que a gente vê no in vitro e no in vivo, aí sim a gente tem uma terapia promissora, né? A gente tem uma estratégia promissora. Então, eu tenho interesse, obviamente, assim, de uma vez iniciada essa linha de pesquisa, também expandir isso para os modelos animais, sejam os camundongos geneticamente modificados ou os ratos geneticamente modificados. A gente tem outros modelos de indução de doença de Alzheimer em animais que não têm esse componente genético, que também tem um aspecto interessante, né? Você consegue simular uma patologia um pouco mais próxima à realidade, né? A doença mesmo, e não só gerar aqueles marcos histopatológicos, né? Então, obviamente, assim, com certeza eu teria interesse em ampliar a minha linha para incluir os modelos animais também e conseguir ter uma linha de pesquisa completa, ter o modelo in vitro e ter o modelo in vivo para, quem sabe, um dia chegar num estudo clínico, que seria, né, a realização. Então, a minha ideia foi ser um pouco mais humilde nesse projeto, digamos assim, começar com uma coisa um pouco mais, né, viável e prática, mas com certeza eu acho que o ideal é combinar diferentes modelos para ter um resultado mais robusto. Então, tá ótimo, Juliana, obrigado. Parabéns aí pela sua apresentação e gostaria de te dar a chance de uma última palavra e alguma última consideração antes da gente encerrar. Bom, queria primeiro agradecer a todos os professores aí da banca pelas perguntas, pelos elogios também, me deixa bem satisfeita. Espero que eu tenha conseguido deixar clara a minha proposta, a minha ideia, a minha pequena, né, mas acredito que relevante contribuição como membro do Instituto. Seria, com certeza, né, uma honra, uma oportunidade, a realização de um sonho profissional, né, fazer parte desse instituto de pesquisa dessa universidade tão grande, que está passando por um momento sofrido, né, mas a gente está aqui para lutar por ela e pelas outras e manter o padrão de qualidade, de ensino, de pesquisa e de extensão da UFRJ e das demais universidades públicas do país. Eu espero de alguma forma poder contribuir para isso, se não agora, mas que eu continue contribuindo como pós-doutora e, quem sabe, no futuro como professora. Mas obrigada por terem me ouvido aí. Tá certo, obrigado. Então vamos encerrar aqui a Obrigada, gravação. professor.